da mãe de média. As filmagens são estas que vamos começar a ver neste momento e que vamos comentando em direto. Foram feitas na sequência de uma investigação durante a qual os pais de média eram arguidos também no processo, e o que vemos serve para termos noção de como é que em concreto estes cães se comportam e como o trabalho é feito no terreno, um trabalho complexo. Conhecerás perfeitamente estas imagens. Nos países anglo-saxónicos, tal como em outros, estes cães foram historicamente utilizados, sobretudo na questão da procura de pessoas desaparecidas, nomeadamente os cadáveres, não é? Portanto, e porquê? Porque está, de facto, cientificamente comprovado que o olfacto é particularmente útil e relevante em relação à pessoa morta e a explosivos. Aqui, houve depois uma fase em que outros tipos de cães que não desta raça são utilizados para a manutenção da ordem pública, a reprodução da ordem pública. Aliás, há um parecer bastante recente da própria Direção-Geral da República, em Portugal, 2006, salvo erro, sobre isso, para regular a utilização dos cães em manifestações. Aqui estamos digamos, no último ciclo de evolução da utilização dos cães em sede de investigação criminal. E, de facto, em Inglaterra e nos Estados Unidos, sobretudo, estes cães têm um treino intensíssimo, são utilizados com êxito. Agora, é evidente que temos que explicar que o que se passa aqui, o que estamos a ver, não é? Estas imagens aqui ainda não têm sido vistas, não é? Não, este é o cão a farejar a roupa do casal. Vimos o cão nu dentro do apartamento e agora dentro de um espaço, um ginásio, acho eu, onde foram expostas as roupas quer da mãe, quer da criança desaparecida. E portanto, onde o cão sinalizou o chamado odor a cadáver, não é? Ou seja, que foi, no fundo, foi este trabalho, digamos assim, foi esta perícia forense que determinou depois a extração das análises que foram enviadas para um laboratório inglês em Birmingham, salvo erro, que depois também deram uma novela dentro deste processo. Que foi aquela novela de primeiras análises terem sido conclusivas quanto à presença do sangue, que tinha sido farejado pelos cães, mas depois, passado mais uns meses, afinal já não eram conclusivas. Portanto, foi mais um aspecto aqui, e eu acho que esse aspecto foi razoavelmente grave, digamos assim, porque vem de uma instância da ciência, no fundo, onde não se espera que exista uma grande margem de dúvida. Eduardo, vamos tentar aqui em direto ir explicando o que é que estamos a ver em concreto. Estamos a ver um cão, como é óbvio, a farejar peças de roupa e um elemento policial é o seu treinador, que vai trabalhando em conjunto com o cão e vai sugerindo um trajeto que o cão vai seguindo. E a certa altura o cão, nesta tal como noutras situações, de droga, de armas, quando detecta o odor, ladra ou senta-se com intensidade. Com intensidade. Portanto, vimos ali há pouco sinais. Aqui já estamos no interior do apartamento e aqui procurava-se basicamente uma resposta para algo que nesta altura ainda não se conseguia explicar. Ou seja, não havia uma resposta, aliás, nenhuma. Francisco, dizia há pouco aqui em conversa que conhece bem o trabalho que é feito por estas equipas, por estes binómios, não é? Sim, estes cães são muito utilizados em grandes catástrofes para descobrir cadáveres. Porquê? Porque são treinados para um odor muito específico dos cadáveres. Os cadáveres têm muitos odores conforme a circunstância em que morrem. Os afogados cheiram de uma maneira, os queimados cheiram de outra. Mas há uma coisa que é padrão, é um odor padrão em todos os cadáveres. Nós, quando morremos, há um processo químico de degradação que começa a desidratar rapidamente o corpo e a libertar ácido lático. E é este odor que é comum a todos os cadáveres. E eles são treinados, tal como há cães treinados para cheirar cocaína, treinados para cheirar heroína. Nós temos cães desses em Portugal que cheiram a droga e que vão à droga. Eles não podem dizer este cheiro a cadáver é de fulano tal. Exato. Dizem, aqui esteve um cadáver. Podem ser ordenados com peritos. E isso é que é a única indicação que eles dão. Aqui esteve um cadáver.
E quando assinalam com 100% de certeza. Não há a história das probabilidades. Ali esteve o cadáver. Agora, que cadáver? É a resposta que a polícia tem que encontrar depois dos cães fazerem este tipo de trabalho. Não é? E, de facto, a polícia nem encontrou resposta para isso. Este trabalho aprofunda, digamos, a pesquisa da prova, à procura da prova. Exatamente. E é esse trabalho, eu quando digo que a polícia de facto não foi capaz de fazer isso, porque o momento a seguir, que é a análise pericial feita em termos laboratoriais do que aqui for recolhido, falhou rotundamente. E nós, falhou. Em Inglaterra, e nós não sabemos porque é que falhou ainda hoje. Ninguém vai saber, porque foi um erro tremendo essa ida dos materiais para a Inglaterra. Pois, também parece. Com laboratórios extraordinários que temos quer em Portugal, quer no espaço europeu. Aqui já vemos o cão a trabalhar numa garagem para o carro, não é? O carro alugado. E no carro foi sinalizado também esse valor a cadáver. Portanto, no fundo, temos as três situações em que isso aconteceu. Aconteceu dentro do apartamento em vários sítios, aconteceu no carro e aconteceu nas roupas da mãe. E de facto aqui o que se vê é, quando estavas há pouco a apontar a pessoa, o polícia, é o treinador que o acompanha, que era aliás no caso um polícia inglês. Por sinal, há pouco estávamos a falar de forma genérica do caso e quando passavam as imagens, também no ginásio em que o cão farejava as roupas, foi dado um sinal assim. Mas em conclusão, Francisco, a única coisa que se pode retirar destas imagens e daquilo que os cães fizeram é que há um odor. Ali não se pode terminar. Exatamente. Teve um cadáver, só diz isto, não diz mais do que isto. Aqui esteve um cadáver. Agora, se era o cadáver da criança, se era um cadáver de alguém que morreu ali, se foi o odor transportado de um outro sítio, não se sabe. Não deve ter sido transportado, deve ter sido ali gerado porque foi lá recolhida a prova que foi para os laboratórios. Não é? E também é verdade que essa prova aproxima muito daquilo que era uma leitura que podia ser compaginada com a morte da criança. Não se chegou a ser total, porque os alelos que foram identificados não são suficientes para dizer que aquela ADN é daquela criança. Mas numa primeira fase foram. E depois foi reescrito esse exame parcial. Agora, o que é certo é que os cães são decisivos nesta pesquisa para orientarem a investigação. Não são decisivos para identificar quem é que cometeu o crime ou que cadáver é que ali está. Exatamente. Bom, isto é um caso que, aliás, já o dissemos, vamos continuar a acompanhar, Eduardo e Francisco, vamos ter a oportunidade de falar mais vezes durante a próxima semana sobre este processo que foi reaberto agora em Portugal. Para já, avançamos para uma outra notícia e um tema totalmente diferente. Um militar da GNR foi condenado